Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, sois mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Não resista ao chamado que Deus tem para a sua vida. Irmãos, você está vendo na minha mão aqui um texto. Então, se você encontrar alguém com um texto na mão rezando, você sabe que de fato esse texto foi produzido para alguém rezar. Então você não vai achar estranho. Mas se você vê alguém destruindo esse texto, quebrando esse texto, se você vê esse texto no lixo, se você vê alguém brincando com o texto, rodando como eu estou fazendo aqui, você vai achar estranho, pois de fato esse objeto ele foi produzido para rezar. Ele não foi feito para estar na mesa, estar em um local, não. Ele foi feito para estar na mão de um missionário, na mão de um cristão, de um católico que reza. Ele não foi produzido para estar de enfeite na parede, assim. Não, ele não deve estar. Então, ele deve sempre estar em nossas mãos, sendo manuseado nas bolinhas, ó. Cada bola do texto, para que nós possamos rezar o texto. Então, ele foi feito, de fato, ele tem essa finalidade. E você precisa entender uma coisa. Nós, como cristãos, também temos uma finalidade. Por exemplo, eu estou em um ambiente aqui, e esse ambiente que nós estamos aqui tem uma lâmpada. Essa lâmpada aqui, ela é de LED e a LED dela é branca. Sendo assim, essa lâmpada de LED branca, ela foi feita para iluminar. Então, quando eu aperto o apagador, ela vai acender. E ela vai gerar essa luz onde nós estamos aqui. E essa luz onde nós estamos aqui vai clarear esse ambiente, esse cenário que eu estou gravando para vocês, essa pregação. E você vai dizer assim, não, se está acesa é porque tem uma lâmpada de LED branca com a luz ligada. Mas quando você aperta o apagador e ela não acende, tem um problema na lâmpada de LED. Ou ela danificou, ou ela queimou, ou não tem a energia, ou de fato aconteceu algum problema na fiação, ou talvez no apagador, alguma coisa aconteceu. Porque o normal da lâmpada é acender, é iluminar todo esse local, todo esse ambiente. Então, nós vamos entender o que foi feito para aquilo, e de fato nós entendemos aquilo foi feito para aquilo. Talvez ficou redundante para você, mas é isso mesmo. É como que você senta em um carro e você sabe que você será conduzido por aquele carro. Aquele carro vai te levar para um local. Exatamente, porque o carro foi feito para conduzir pessoas. Entende? Então, se você pegar um carro e colocar ele dentro do rio, o carro não tem essa finalidade de entrar no rio, no lago, não. Mas se você sentar de fato na poltrona do carro, ele vai te levar, ele vai te conduzir. Então você não vai achar nada estranho nesse sentido, pois o carro ele foi pensado, planejado, desenvolvido, elaborado para conduzir 5 pessoas. Entende? É o que a gente precisa entender uma coisa. Então essa finalidade que foi feita, e assim Deus fez eu e você. Entende? Aquilo que Deus fez, Deus pensou, Deus planejou, Deus desenvolveu. Então Deus fez eu e você para o céu, para o paraíso. Então você foi feito para o céu. Qual é a coisa normal do ser humano? Nascer, crescer e morrer. Isso é algo normal do ser humano. Então o ser humano ele vai nascer, crescer e morrer. O ser humano todo dia ele vai ter 3 refeições. Tem ser humano que alimenta 2 vezes, mas o mínimo pode ser 2 ou 3. Mas ele se alimenta. Então, se o ser humano ele tá parando de se alimentar, tem alguma coisa errada. Ele pode estar doente, alguma coisa aconteceu. Pois o normal do ser humano é se alimentar. Se ele está alimentando mais de 3 vezes,
ou ele está fazendo um processo de dieta equilibrada, orientada por um nutricionista e também, de fato, por um personal trainer. Então ele está fazendo uma dieta. Ou caso ele está comendo mais que 3 vezes, de forma sem orientação médica ou de um profissional da área, então ele está comendo de forma desequilibrada, de forma exagerada, e aquilo já é estranho. Entende? Então existe algo normal, algo padrão, e assim somos nós. Por exemplo, quando o homem e a mulher eles casam, e automaticamente, o que é o normal de um casamento? Quando o homem e a mulher casa, ter filho. Então quando você vê um homem e a mulher e depois de talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, a mulher tá grávida, é normal. Você não vai escandalizar, você não achar estranho. Mas só uma mulher solteira, você vai dizer, ué, mas você engravidou? Como assim? Você não é casada? Mas uma mulher casada, se ela engravidar, é normal. Por quê? Porque ela tem um marido. E todo casado tem ato sexual. Entende? Então é algo normal. Não é algo que você vai dizer, não sabia disso. Então é algo normal. Então todo casado tem que ter filho. Se ele não tem filho, ou talvez a mulher tem um útero infantil, o homem é estéril, a mulher é estéril, entende? Alguma coisa tem. Ou eles estão usando medicamento, ou eles não estão tendo ato sexual, ou não estão finalizando o ato normalmente, de forma natural. Eles estão fazendo alguma coisa para não ter. Mas algo normal é que todo casal que são férteis é ter filhos. Entende? É ter filhos. Isso é normal. E quando você vê aquilo, você vai dizer, normal. Já esperava. Então é algo que você espera. De quê? Da mulher tá grávida. Normal. Então você não vai dizer, ué, tô surpresa, você tá grávida, quem é o pai? Você não vai perguntar quem é o pai, porque o pai é quem? O marido. Entende? Algo normal. Entende? Por isso nós temos que entender uma coisa. O que deveria ser normal em nossa mente? O que deveria ser normal para nós? Somos católicos, que rezamos o terço, que somos devotos de São Padre Pio, consagrada à Virgem Maria. O que deveria ser normal? Ir para o céu. Ir para o céu. Então o céu não é aquela coisa difícil, não. O céu é algo fácil de ir. O que precisa para mim ir para o céu? É amar e perdoar, é isso. Amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e perdoar. Jesus disse, perdoai 70 vezes 7. Amar. É isso. Não tem nada difícil. Querido, ir para o céu, muitas vezes a gente tem aquele olhar que ir para o céu é como uma galinha que acompanha o pato. Galinha que acompanha o pato morre afogado. Mas você e eu que fomos feitos para o céu, se você acompanhar Padre Pio, você não vai morrer afogado. Porque você foi feito para o céu, para o paraíso, para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado que Deus tem para a sua vida, ir para o céu. Então se você não ir para o céu, é algo estranho. Entende? Por exemplo, se você não reza, é uma coisa estranha. Se você não vai à missa, é algo estranho. Se você não ama, é algo estranho. Se você não perdoa, é algo estranho. Por quê? Porque Deus te fez para isso. Deus é o Criador e nós somos criatura. Deus de fato tem uma morada esperando por mim e por você. Você é o convidado nupcial do Cordeiro de Deus, que é o céu, o paraíso. Deus te espera. O seu nome está na lista dos convidados. Então é normal você chegar nessa festa. É normal você de fato assentar naquela cadeira que Deus preparou para você. E se você não for, vai estar vago. Então é algo normal. Nós temos que entender uma coisa: o céu é para você. E se você não for, vai estar vago. Só que nós precisamos entender uma coisa: para ir para o céu eu preciso amar. Para ir para o céu eu tenho que perdoar. Para ir para o céu eu tenho que viver o evangelho vivo aqui na terra. Eu tenho que ser esse evangelho, aquilo que Deus me chama a viver. Então não é os meus métodos, não é a minha doutrina, não é o que eu penso, não é o que eu quero, não. Você tem que entender uma coisa: nós somos feitos para amar. O qual é a coisa normal do cristão? Ir à missa todos os domingos. Entende? Isso é normal do cristão.
Entende? Então, essa normalidade, infelizmente, tem se tornado algo estranho por nós. Por quê? Porque, infelizmente, muitas das vezes nós estamos colocando que o céu é coisa difícil, coisa mirabolante, é coisa impossível, que Deus dificultou entrar no céu. Não! Tanto que Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele de fato deixou os sacramentos da igreja para que você busque, você peça os sacramentos. E os sacramentos são gratuitos. Para entrar no céu é gratuito. Entende? É só você amar e perdoar. É decisão sua ir para lá. Entende? Agora você que decide se você quer ir para o céu, se você quer ir para o paraíso ou não. Então entenda a coisa, é você que rejeita o convite de Deus. É você que diz: não, Deus, eu não quero ir para o céu, eu quero ir para outro lugar. Então você está se tornando estranho. Entende? O detalhe de se tornar estranho é rejeitar esse chamado de Deus para aquilo que você foi feito. Entende? O avião foi feito para quê? Para voar. Então se você vê um avião voando, você vai dizer: uau, meu Deus, o avião está voando. Você não vai dizer isso, porque é normal. Não é que você... Entende? É normal o avião voar. Você não vai ficar admirando: o avião, olha, tá voando. Você não vai achar isso. Entende? Por quê? Porque é normal. É normal o avião voar. É normal. Você vai dizer: eu não sabia disso, que esse equipamento voa. Você não vai dizer isso, porque você sabe. Você sabe. Entende? Não é algo hoje. Não, o avião foi feito, projetado, planejado para isso. Entende? Então entenda uma coisa, meu irmão. E assim é você, e assim sou eu. Você foi feito para ir para o céu, para ir para o paraíso. Entende? Deixa eu te dizer uma coisa: só não vai para o céu quem não quer. Porque não é difícil ir para o céu. É só amar e perdoar. Então, que eu e você, nós não dificultamos as coisas de Deus, as coisas do alto, o céu, o paraíso. Que eu e você possamos aproximar desse Deus que é amor e misericórdia. E por isso que nós possamos fazer aquilo que Deus quer: amar e perdoar. É coisa fácil, não é difícil. É a gente que dificulta. Eu não vou perdoar o Enio. Não, eu não vou perdoar. Você não sabe o que ele fez comigo. Então é você que está rejeitando o convite de Deus. É você. Você que tem a plena convicção. O que Padre Pio decidiu para a vida dele? Amar. Então o Padre Pio, a sua vida, o tempo todo ele amou. Ele amou quem? Todos. Ele falou assim: eu só vou amar o Papa. Não, o Padre Pio amou todos. E Padre Pio, ele não só perdoou o Papa, ele perdoou a todos. Entende? Entenda a coisa. Nós temos que amar todos, perdoar todos. Entende? É isso que Deus quer para a nossa vida. Se você não ama e não perdoa, meu irmão, eu não sei o que você está fazendo nessa terra. Então nós precisamos entender e fazer o bem. É isso que Deus quer, para que a gente possa ir para o céu, para o paraíso. Nós temos que povoar o céu. Se eu chegar no céu e você estiver lá, eu não vou achar estranho, porque você não é penetra. Você não está entrando escondido. Não, você não está indo de forma errada, equivocada. Deus não errou, não. O seu nome não está por engano na lista, não. O seu nome está na lista dos convidados. Você é filho predileto, você é filha predileta. Entende? Então o céu foi feito para você, foi feito para mim. Mas aí cabe a mim: eu vou amar, eu vou perdoar. Entende? Ou você segue direto, ou você desvia. Ou você decide amar e perdoar, ou você decide guardar no seu coração mágoa, ódio, rancor, e você continua sendo prepotente, vaidoso, presunçoso, mentiroso, enganador, trapaceiro, soberbo. Você que decide. E qual é a sua decisão? Deus te convida a amar e perdoar.
É simples, é fácil. Você não é cemitério, você não é museu que vive de passado. Então você precisa decidir uma coisa que você quer para a sua vida. Então eu creio que você se ama. Você se ama. Sim, comentei, Wênio, eu me amo. Então ama e perdoa. Ama seus pais, ama seus filhos, ama com quem você convive, ama os que estão próximos, ama quem está distante. Então você precisa amar. Então você precisa perdoar. Entende? E o detalhe de amar é todos. É todos. Olhar sem discriminação, sem preconceito, não diminuir, não apontar, não julgar, não condenar. Nós não podemos ser indiferentes. Entende? É esse olhar de amor e de misericórdia a todos. Amar e perdoar. É isso que Deus quer. Entender que o céu é para essas pessoas que ama e perdoa. Entende? E nós precisamos fazer isso hoje, meu irmão. E Deus conta comigo e Deus quer. Deus, Ele me ama. Deus me perdoa todo dia e toda hora. Deus me ama todo dia e toda hora. Então o que nós temos que fazer todo dia e toda hora? Amar e perdoar. Não tem outro método. Não tem outro caminho. Entende? É esse. É amar e perdoar. Então é olhar para todos e saber amar. Entende, meus irmãos? De Deus ninguém engana. Ou você ama e perdoa, ou você ama e perdoa, ou você ama e perdoa. É esse as alternativas. Não tem outra. Então, não é dizer assim, não, eu amo o Enio, mas odeio aquela. Eu amo aquela, mas eu detesto aquela. Não. É todos. É amar a todos. Deus amou todos. Jesus foi um grande modelo para mim e para você. Deus amou todos. Ele não disse assim, ó, eu amo Pedro, eu amo Mateus, mas aqueles lá não que tá mandando eu crucificar, eu odeio todos eles. O céu é só para esses aqui, é só para os apóstolos, é só para os discípulos, é só para essas mulheres. Deus, ele não fez isso. Ele amou a todos. Então, é fácil. Então, exige de mim essa decisão. É você que tem que amar. É você que tem que decidir amar esse Deus. Então, é você que tem que ter essa iniciativa de querer amar a Deus, de querer amar o próximo, de perdoar o próximo. Entende? Então precisa ter essa iniciativa de dentro para fora. E precisa começar por você. E você não pode fazer isso de forma obrigatória. Então você precisa fazer isso de livre, espontânea vontade. Amar. E é tão fácil amar porque é uma decisão sua que deve iniciar por você. E é você que tem que começar. Querer amar, querer ser diferente, querer fazer o bem. E por isso, meus irmãos, eu e você, como cristão, como católico, que comunga o corpo santo, o corpo místico de Jesus, amar. E por isso, Jesus nos convida, a partir de hoje, ser como Cristo, amar todos. E que eu e você possamos fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que eu quero, não aquilo que você quer, mas amar. E por isso, o convite de Deus é simples e fácil. Amar e perdoar. Então, a partir de hoje, diga, eu amo e perdoo, eu perdoo e amo. Eu amo e perdoo, eu perdoo e amo. É muito fácil. Então, a partir de hoje, vamos amar e perdoar. Sempre, sempre e sempre. Amém? Que isso possa estar cravado em nossos corações. Amar a todos. Amém? Nós agora vamos ler um relato que nós temos no nosso próprio site. Lembrando que você pode visitar padrepiodepietracina.com.br e ler não somente esse relato e outros na íntegra e conhecer um pouquinho sobre a nossa missão e o nosso apostolado. Preste atenção nesse relato que vamos ler agora com muito carinho e muito amor. Preste atenção, por favor. O perfume do Padre Pio. Perfume seria possível que um capuchinho estigmatizado, e como era a voz corrente, com fama de santidade, fosse tão vaidoso que se regasse diariamente de perfume precioso, intenso, cheiroso e delicado? Algumas pessoas que ignoravam esse particular do Padre Pio se escandalizavam, supondo que esse perfume fosse presente de alguma filha espiritual devota. Quem, no entanto, teve ocasião de percebê-lo, sabia que esse perfume especial
chegava não somente aos seus fiéis, mas também a pessoas distantes, milhares de quilômetros. Percebia-se que a distância como alguma coisa levada pelo vento e significava a presença espiritual do Padre Pio. Mesmo depois de sua morte, algumas pessoas afirmam tê-lo percebido várias vezes. O Dr. Jorge Festa, um dos médicos que examinaram as chagas do Padre Pio para testar sua autenticidade, deixou-nos um testemunho surpreendente. Surpreendente porque ele não tinha o sentido do olfato, mas que da pessoa do Padre Pio para Dr. Festa era do seu sangue que emanava aquele fragrante perfume. Disse de fato, era um perfume agradável, como uma mistura de violetas e de rosas. Considera-se que entre os tecidos do organismo humano, o sangue é que mais rapidamente entra em decomposição. Em todo caso, nunca tem uma emanação agradável. O perfume que emanava do Padre Pio era também sinal de sua castidade angélica vivida, imitando o exemplo de seu seráfico pai São Francisco de Assis e de seu não menos seráfico confrade São José de Cupertino.